Sofonias capítulo 3, irmãos, aqui está o último capítulo deste livro. E nós vamos meditar hoje no versículo 1, no versículo 2. No próximo domingo encerramos até o versículo 7 e entramos na conclusão propriamente dita, né? A parte final desse capítulo 3. Então você abriu sua Bíblia, Sofonias capítulo 3. Para que a gente possa entender o contexto, irmão, vamos aí ler versículo 1 ao 7. Depois nós avançamos. Sofonias capítulo 3, versículo 1 a 7. Todos encontraram? Amém. Amém? Amém. O pessoal deve estar sentindo falta do café, né? Café da manhã, para dar aquela força, aquele fortalecimento. Tá todo mundo meio sonolento, meio dormindo. Tá acordado aí, Irione? Vamos lá, irmãos. Preste bastante atenção que a palavra do Senhor diz. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Duro? Duro, irmão? Difícil? Vai ser a nossa meditação nessa manhã. Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus para falar ao seu coração. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor. E, ó Deus, nós que recebemos do Senhor o Espírito Santo, ao aproximarmos de Ti, já estamos, ó Deus, diante dos pecados que assediam na nossa vida, ó Deus, as tentações. E, ó Deus, nós já chegamos já reconhecendo que somos pecadores, que se o Senhor não mover em nós, se o Senhor não agir em nós, se o Senhor, ó Deus, não nos dá o que é necessário para não sermos, ó Deus, como a cidade de Jerusalém nesses dias, seremos como eles e seremos bem piores do que eles, ó Deus. Por isso a nossa oração nesse início, Deus, é misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo que assistiu a muitos naqueles dias, ó Deus, preservando-nos no meio desse caos, possa agir nas nossas vidas, ó Deus. Preservando-nos, ó Deus, no meio desse caos atual também, porque o mundo jaz no maligno e, ó Deus, a situação ela é muito mais terrível porque ela está no nível global. Assim, meu Deus, só a graça do Senhor, só a misericórdia do Senhor, só pelo poder do Espírito Santo do Senhor é que podemos ser diferentes daquilo que a profecia de Sofonias revela para a gente. Por isso, Deus, aplica essa palavra ao nosso coração, nos ensina em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos entrando na parte final do profeta Sofonias e o tema é o cerne da profecia de julgamento contra Judá. Eu não sei se você está aí atento, se você está acompanhando os áudios na nossa playlist, ou se você está em todos os estudos, mas você tem ouvido eu falar constantemente que, do princípio ao fim, ele, o profeta Sofonias, está pregando para um povo só. Ele só está falando para quem? Para o reino do sul. Ele está pregando para Judá. Ele está pregando para Jerusalém, a capital do reino do sul, e, consequentemente, ele está representativamente nessa cidade, falando a todos aqueles que habitam ali na região sul. Então, a mensagem de Deus é para estes. Ele falou da Filístia, ele falou de Moabe e Amon, ele falou da Etiópia, ele falou da Síria, mas ele usou todas as nações ao redor do Reino do Sul para exemplificar como o julgamento chegará sobre eles, Judá, sobre o povo de Deus. Então, não se trata aqui de Sofonias ter várias mensagens, mas ele tem apenas uma mensagem, a profecia de julgamento contra Judá. Então, dito isso, meu querido, você deve lembrar que a nossa primeira lição foi profecia de julgamento contra Judá, né? Só que naquela oportunidade, quando você pega o capítulo 1, você lê do versículo 1 ao versículo 6, você tem uma introdução dessa profecia.
E depois o profeta ele amplia e ele fala de como será o dia do Senhor. E o dia do Senhor, no caso de Sofonias, é o dia que a Babilônia chegará finalmente no Reino do Sul e vai operar o juízo que Deus tanto tem falado e profetizado através do profeta Sofonias, através do profeta Naum, através do profeta Jeremias. Esses pastores, esses pregadores, esses profetas estão falando que o juízo vem, e o juízo vem através de Nabucodonosor. Ele está chegando. Então, naquela vez que nós estudamos, se você não lembra, eu vou te ajudar. Naquela introdução da profecia de julgamento contra Judá, o que tem tudo a ver agora com o cerne da profecia, porque o que é o cerne? O cerne é o âmago, é a parte principal. Então lá ele introduziu alguns aspectos, ele utilizou as nações como exemplo, e agora ele chega aqui, é o cerne, é a parte principal, né, do texto. Então ele começa dizendo o quê? Que o julgamento de Deus ele possui paralelos. Nós falamos de paralelos com Gênesis, a questão do dilúvio, por exemplo. Nós falamos daquele paralelo iminente e futuro, mostrando que o julgamento que estava acontecendo temporalmente em Judá, ele tinha ecos com aquele julgamento que vai acontecer ainda, o julgamento no fim. Fizemos a análise desse julgamento que incluiu amplitude, e eu acho que isso ficou bem claro para os irmãos, porque quando falamos de amplitude, nós estamos falando de uma amplitude espiritual, no sentido que ela alcança a todos, mas também de uma amplitude geográfica. Ou seja, nós falamos muito aqui dos 4 pontos cardeais, né? Falamos do norte, do sul, do leste, do oeste, e em todas as vezes que eu mencionei esse aspecto, a ideia era mostrar que não tinha como escapar do juízo de Deus. Nós falamos que o julgamento do Senhor mirava o quê? A idolatria. Esse é um dos pecados mais contumazes no povo de Deus, no registro do Antigo Testamento. E aí você vê que Deus, lá no início de Sofonias, ele dá uma palavra para os idólatras, ele dirige uma palavra aos idólatras especificamente, depois ele fala dos ídolos. Ele fala daquele velho Baal, que todos nós conhecemos, eu botei a fotinha de Baal ali, para os irmãos verem, não agora, né? Botei naquele dia, né? Aí os irmãos viram a imponência de Baal, o poder de Baal, a grandeza de Baal, naquela escultura minúscula, ridícula e tal, e o povo se prostrando diante daquilo. Depois nós falamos da Rainha dos Céus, né? Rainha dos Céus, não é a Xuxa, viu? Rainha dos Céus. Então, a Rainha dos Céus, falamos de Astarote, aquele culto que ocorria nos terreiros, na parte do terraço, no telhado, no roof. Estávamos ali falando disso, e depois falamos daquela terrível abominação chamada Milcom, Moloque, aquele touro de metal, de latão, que tinha os seus braços estendidos, e eram colocadas ali crianças para serem sacrificadas, queimadas a esse Deus, essa idolatria terrível. Falamos disso. Falamos do julgamento que mirava essa idolatria. E depois falamos do julgamento que sinaliza os autossuficientes. Por que autossuficiente, pastor? É assim que Deus mostrou que a nação ela era autossuficiente. Ela não precisava de Deus. Ela não queria saber de Deus. Então ela era autossuficiente. Ela não buscava Deus, ela era infiel com Deus, e ela sequer queria saber se Deus existia ou não, né? Eles viviam dessa maneira. E Deus disse que o julgamento chegaria para essas pessoas. Então o profeta Sofonias, ele abre o leque e ele fala, então por isso, o dia do Senhor vai chegar. E o que é o dia do Senhor, gente, nesse contexto? É a chegada de Nabucodonosor em Judá. Esse é o dia do Senhor. Então fizemos alguns paradigmas sobre esse dia do Senhor, pensando em Nabucodonosor, e vimos que existem paradigmas com o fim. Por quê? Um dos aspectos. Quem é que calcula o tempo da chegada de Nabucodonosor? O próprio Nabucodonosor? Não. Quem? O Senhor. Então eu fiz um paralelo, paradigma. Assim como Deus determinou o dia exato que Nabucodonosor haveria de invadir Judá, assim o Senhor determinou o dia exato que Jesus voltará. Então fizemos esses paradigmas pensando no dia do Senhor. E mais uma vez,
claro, diante do dia, são apresentados os culpados, né? E quem são os culpados nesse capítulo 1, versículo 8, 9 e 12? Quem são os culpados? Ele menciona novamente os idólatras, ele menciona as lideranças corruptas e ele menciona mais uma vez o povo como os indiferentes. Aqueles que não estavam o quê? Nem aí, né? Quem é da minha idade cantou muito essa música na adolescência, né? Imagino que Camila cantou muito essa música. Ela tem cara que cantou muito essa música. Aquela assim, tô nem aí. Você cantou muito essa música? Eu sei que você cantou. Eu nunca cantei, nem sabia dessa música. Mas, a culpados no dia do Senhor. E aí depois falamos de quê? As consequências do dia do Senhor. Ou seja, quando Nabucodonosor entrasse em Judá, como é que Judá ficaria? Resumidamente, destruída. Mas nós fizemos vários pontos de contato desse dia do Senhor, pensando naquele dia do Senhor que vem. Então essa foi a introdução, irmão, à profecia de julgamento contra Judá. E agora, depois de tudo que nós estudamos acerca disto e dos textos referentes a Filistia, Canaã, Etiópia, Moabe e Amon e a Síria, você chega aqui no quê? No cerne da profecia. Então, se você não entendeu, olhe para a tela. Vamos lá, visualmente. O que é que estou falando? Estamos falando que nós começamos a estudar a profecia contra Judá, Deus dizendo que o juízo viria contra Judá, e ele inicia essa profecia e ele apresenta o quê? Ele apresenta 4 regiões. Quais são as 4 regiões? Filistia, Canaã, Moabe, Amon, Etiópia e Nínive, que é a capital da Assíria. Então ele usa essas 4 nações para exemplificar essa profecia que vem, e aí ele chega onde? No cerne da profecia, que é o capítulo 3, que nós estamos começando a ler agora. E aí ele chega aqui no capítulo 3, meu querido, e ele diz o quê? Ai da cidade. Ai da cidade. E aí a pergunta é, que cidade é essa? E alguns vão dizer, pastor, essa cidade é Nínive, porque nós acabamos de falar de quem? De Nínive, né? E não é Nínive, irmão. Acabei de falar que Deus usou 4 nações para exemplificar o quê? O seu julgamento. Mas agora ele está voltando ao seu discurso inicial. Aí como é que eu sei disso, pastor? Bom, basta olhar aquelas 4 palavras lá. Ó. Quais são as 4? Ele vai mencionar no capítulo 3, ao falar da cidade, ele vai mencionar 4 itens. Profetas, sacerdotes, santuário e lei. De quem que ele está falando? De Judá. Jerusalém. Então, esse que é contexto, irmão. Você lê o contexto, já a resposta está aí, entendeu? Ele não precisa escrever, ai de ti, Jerusalém. Porque você já sabe que é por causa de todas essas nomenclaturas. Então, o que Sofonias está fazendo? Sofonias está olhando para vocês aqui. Ó. Vocês são o povo de Judá. Ok? Vocês são o povo de Judá. Eu sou Sofonias. Então, eu estou olhando para vocês e estou dizendo, o dia do Senhor vem. Aí eu tiro os olhos de vocês um minuto e falo, vem na Síria. Aí, vem na Etiópia. Vem Moabe Amon. Vem Nínive. Aí eu olho para vocês de novo e falo, o dia do Senhor chegou. Mas eu estou sempre o quê? Diante de vocês. Ele está olhando para dentro. Ele está olhando para o povo de Deus. Está olhando para vocês. Utilizando de exemplos. Então, pensando nisso, irmão, o que esse versículo 1 e esse versículo 2, eles nos ensinam? Eles nos ensinam a ruína do povo de Judá. O que eles nos ensinam? A ruína do povo de Judá. Porque o texto começa dizendo assim, ai da cidade. Qual cidade? Jerusalém. Capital de onde? Que é o reino do Sul. Muito bem. Né? Então, o que quer dizer essa expressão ai da cidade? Essa expressão ai da cidade, meu querido,
ela está referindo que essa cidade é uma cidade condenada. Ai não é uma mera expressão de dor. Não é. Deixa eu pensar aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui. Sabe, Hernando, imagina você lá trabalhando com aquela pedra gigante, né? E ela cai bem em cima do seu dedo. Aí o que você fala? Deus é glorioso. Não é isso que você disse? Lá no seminário a gente dava tudo graça. A gente usava a expressão só a graça. A intensidade da dor era a intensidade do só a graça. Então, por exemplo, se caísse uma pedra no dedinho do pé, você ia dizer o quê? Só a graça. Entendeu? Agora, se você visse uma coisa que deixou você assim, impactado, você fala, só a graça. Então, só a graça é a intensidade, entendeu? Então, ai não é uma expressão de dor. É uma expressão de censura. Censura. Julgamento. Lamento. Para você entender, aqui em Sofonias foi utilizada mais uma vez para uma nação. Quem sabe qual é? Você tem 4 escolhas, hein? A palavra ai foi utilizada para mais uma nação. Quem foi? Tem 4 opções. Ó, você tem Nínive, Filístia, Etiópia, Moab e Amon. Quem foi? Você sabe tudo de Sofonias, meu querido? Vamos lá, me ajuda aí. Tá escrito lá, ó. Tá escrito lá, ó. Assim como contra quem? A Filístia. Quem é a Filístia, pastor? São os filisteus. Deus censurou os filisteus. Veja, irmão. Deus está censurando o seu próprio povo. No mesmo nível de quem? Os filisteus. Esse conceito de censura da palavra ai, ele vence o tempo e ele chega no Novo Testamento com o mesmo sentido. Você vê que quando Jesus ele está ali passando pelas cidades, operando milagres, ele diz assim, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque se fossem operados em vocês, o quê? Os sinais que foram Tiro e Sidom. Há muito o quê? Eles convertidos. Então veja que Jesus está censurando 2 cidades com o mesmo significado profético de Sofonias. O mesmo. Então, meu querido, é preciso que você observe que essa expressão ai da cidade, ela demonstra que a cidade de Judá está condenada. Não é o momento agora de você falar, oh Deus, tenha misericórdia, porque Deus já operou todas as formas de quê? De misericórdia, e o povo não quis ouvir. Deus enviou todos os profetas, Deus fez tudo que era possível e o povo não quis ouvir. Agora não é hora de misericórdia, agora não é hora de falar, oh Deus, agora é hora de receber o juízo. Ele está condenado. Então, via de regra, a maior parte das vezes que você vê essa expressão ai na Bíblia, ela se vai referir-se a essa censura. Eu coloquei 2 textos ali, Jeremias, se você ler esse texto, um texto fala, ai de nós, estamos arruinados. É Jeremias falando para um povo que Sofonias profetizou. Ai de nós, estamos o quê? Arruinados. E lá no capítulo 23:1, ele fala dos pastores, né? E ele está dizendo, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Né? E aí, é claro, quando você lê esse versículo e fala para quem esse versículo? O pastor. Né? Você acha que esse texto só está se referindo a alguém que fez teologia e que cuida de igreja. Não. Também aí. Mas, dentro da profecia de Jeremias, quem são os pastores? Inicialmente, os últimos reis de Judá. Aqueles que estão ali, ó, no finalzinho.
estão fazendo acordos com o rei da Babilônia, estão até tramando contra o rei da Babilônia. Lembra que o videozinho que eu passei de Jeremias? Que o rei Joaquim teve seus olhos arrancados? Lembra ou não lembra? Assista o filme Jeremias, né? Você vê que esse rei, ele tentou tramar algumas coisas contra Nabucodonosor, né? Mas antes disso, ele, como nessa transição de governos, vamos dizer assim, ele fez coisas terríveis para o seu povo. Então, quando fala assim, ai desses pastores, está se referindo a eles, aos seus filhos, depois aos sacerdotes, depois aos falsos profetas. Então, há muita gente aí envolvida, né? Não é só um pastor de igreja. Né? Então, você tem que entender o contexto para depois aplicar isso. Mas veja, a expressão é utilizada. Ai da cidade. Ai de nós. Ai dos pastores. Então, toda vez que você usar essa expressão, você tem que pensar numa censura. Se você falar como o apóstolo Paulo, ai de mim, o que você quer dizer? Você está censurando quem? Você mesmo. É algo que devemos fazer muito mais, né? Censurar nós mesmos. Ou seja, o que é censurar a mim mesmo, pastor? É reconhecer que eu sou pecador. É reconhecer que sem Jesus eu não posso fazer absolutamente nada. Sem o Espírito Santo eu não posso vencer. Ai de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de mim. Então, meu irmão, veja. Sofonias está descrevendo um povo arruinado. Uma cidade condenada. Amém? Com misericórdia. Misericórdia, né? Vamos lá. Segundo, depois diz o quê? Diz que essa cidade é opressora, rebelde e manchada. E o que isso significa, pastor? Significa que essa cidade é uma cidade depravada. O que quer dizer a palavra depravada? Via de regra, quando a gente fala da palavra depravada, eu não sei você, mas talvez seja só eu, mas você pensa em depravado, você pensa algo de cunho sexual. Ou não? Ou é uma percepção errada minha? Ou de fala. É. Mas, via de regra, leva para o lado sexual, né? Aí quem tem um conhecimento maior, começa a falar de outras áreas. Agora, o que você precisa entender, irmão? Porque quando você fala de algo depravado, você está falando de um todo. Não é de uma área só. Então, uma pessoa depravada, ela não é só depravada sexualmente. Ela é depravada socialmente. Ela é depravada espiritualmente. Todos os sentidos. A ideia de ser depravado é a ideia de que tudo, de alguma coisa, foi alcançado e foi corrompido. Não houve parte sã que restou. É por isso que quando você escuta na igreja presbiteriana que o homem é depravado, o que quer dizer isso? Quer dizer que todas as partes do seu ser, todas as partes do seu ser receberam as consequências da queda. Você não está falando só da alma, entendeu? Não é só a sua alma que é depravada. Ou, melhor dizendo, não é só o seu corpo que é depravado. Não é só o seu coração que é depravado. Não. Todo o nosso ser foi corrompido. Isso quer dizer que nós não podemos fazer uma coisa boa, pastor? É claro que você pode fazer uma coisa boa, né? E eu vou acreditar piamente que você pode fazer algo bom de maneira que agrada a Deus, né? Talvez seja possível. Quando você diz, por exemplo, cuidar de um filho. A mãe, o pai cuidar de um filho, essa é uma premissa básica da vida. E você pode ser um excelente pai, uma excelente mãe, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas isso, meu irmão, só é possível porque você foi criado à imagem, conforme a semelhança do Senhor. Mas a verdade é que mesmo nessa condução paternal ou maternal sua, você vai ver o quê? Os efeitos do pecado. Todo o tempo você vai ver. Você não está livre. No seu exercício de paternidade ou maternidade, você não é santa nesse sentido. Porque o pecado vai te fazer errar muitas vezes. É a direção.
Então significa que o pecado está presente em tudo, irmão. Absolutamente tudo. Tudo. Isso é ser depravado. Então o que nós devemos pensar? Que apenas Jesus pode nos libertar dessa escravidão. Só Jesus que pode nos tirar essa depravação. Então ele começa essa obra em nós, nos salvando, ele continua essa obra em nós, nos santificando, e concluirá essa obra em nós, nos glorificando. Essa é a verdade. Então, quando você vê essas três expressões, opressora, rebelde, manchada, e eu gosto da palavra manchada aqui, porque a imagem de Deus em nós, e aí eu falo tanto do crente como para o não crente, né? Todos foram criados segundo a imagem, correto? Todos. E a imagem de Deus em nós, ela está manchada. Essa é a ideia, ela está manchada pelo pecado. Então você vê alguma coisa da imagem de Deus, mas o que você vê é imperfeito. E por que é imperfeito? Por causa do pecado. Então, ainda que você consiga fazer uma coisa boa acolá, para Deus, você é incapaz de fazer qualquer coisa boa. Você é incapaz de se salvar. Você é incapaz de escolher a Deus. Dá para entender, irmão? Isso é profundo. Então, essa cidade, ela tinha esses três caracteres: opressora, rebelde e manchada. E vamos pensar na primeira palavra, opressor. O que é opressor, né? A ideia de oprimir logo acompanha quem? Os necessitados, né? Porque você vê na Bíblia essa palavra literalmente ligada à ideia de que não oprimam o órfão, não oprimam a viúva, não oprimam o estrangeiro. Você ouve constantemente essa expressão na Escritura, e essa é a ideia da palavra mesmo. Então, o que estava acontecendo com este povo? Este povo, que deveria dar o exemplo, estava defraudando aqueles que não tinham nada. Estavam tomando a força daqueles que não tinham nada. Isso acontece muito em algumas igrejas hoje em dia, né? Porque quando a pessoa chega aqui na frente e fala que para você crescer na sua vida, para que a sua empresa seja rica, que você alcance tudo, né? Você tem que dar tudo. Ok? É o mínimo de Deus para você. Você tem que dar tudo. Aí alguém vai dizer, aqui nós não trabalhamos com dízimo mais. Dízimo é um negócio do passado. Aqui nós trabalhamos com trízimo. Entendeu? Você dá o seu dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Tem que ser 30%, né? Veja, irmão, as situações são assim. E o que está se fazendo? Está se defraudando aquele que nada tem. Aí a gente fica escandalizado. A gente fica escandalizado porque a gente vê a igreja pobre, a gente vê a igreja não conseguindo fazer a obra como deveria fazer. Enquanto isso, pastores, pastoras criam reinos. São ricos. Estão lá, ó, no top 10, top 50 da Forbes. Estão cheios de gente. De onde vem esse dinheiro, irmão? Vem dos oprimidos, né? Vem dos oprimidos. E o pior é que os oprimidos ainda defendem esse tipo de pessoa, né? Mas, vamos lá. Então isso é vergonhoso. Eles estavam indo contra o seu próprio povo. Eu coloquei o texto de Zacarias 7, porque o texto de Zacarias 7, Zacarias profetiza 100 anos depois de Sofonias. Então, se Sofonias profetiza em 612, Zacarias vai profetizar 520 a.C. Ou seja, do que nós estamos falando aqui já tinha se passado 100 anos. Irmão. 100 anos. E alguém levantou a mão lá e fez a pergunta no estudo da escola dominical. Alguém levantou lá e falou assim, tá, mas por que Deus trouxe essa ruína sobre a gente? 100 anos depois, porque aí já era uma outra geração, né? Então alguém levantou a mão e perguntou assim, por que Deus arruinou Judá? Por que Deus fez isso? Alguém levantou a mão e perguntou. E aí Zacarias, ele disse, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo.
Ele estava mostrando para aqueles que perguntaram a desobediência que levou ao cativeiro. Então, meu irmão, o texto de Zacarias está linkado aqui, porque a cidade de Judá é o quê? É depravada, ela é opressora. E tudo que eles não deveriam ser é isso, opressores. Por quê? Eles não deveriam oprimir o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros aonde? Aonde, gente? Na terra do Egito. Olha que exemplo legal, esse exemplo é bom. Porque o que a Bíblia ensina é o seguinte, Êxodo 22, 21. Não oprimais o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Agora vamos parafrasear para ver. Vamos parafrasear para ver. Ok? Não oprima o imigrante, porque foste imigrante na terra da América. Aí o que você ouve geralmente? A pessoa não pode dar nenhuma melhoradinha na vida aqui na América, o que acontece? Vem aquelas ideias, não. Tem que sofrer como eu sofri. Já ouviu isso? Claro que eu ouvi. Claro que eu ouvi. Tem que sofrer como? Aí você que é patrão, tem uns patrões aqui, né? Contrata a pessoa, vai lá e amassa, né? Amassa o sujeito. Às vezes parece que tem até razão, porque tem um pessoal chegando complicado, né? Meu Deus do céu. Pensei que você ia esquecer dessa parte. Não. Tem um povo chegando que não quer trabalhar. É difícil, eu sei, eu entendo você. Mas não oprima, meu querido. Porque fostes oprimidos. Então veja que o exemplo bíblico é o contrário. Você não deve oprimir porque foi oprimido. Você não deve oprimir porque você foi oprimido. Você tem que ser diferente. Então, pague o justo. Seja justo, que Deus vai te honrar. Amém? Você nem precisa de trismo para isso, tá vendo? É só fazer isso. O Deus vai honrar você. Aí aquele camarada que não trabalha, que não faz nada, que fica no celular o tempo todo, acho que o caminho dele na América vai ser bem difícil, né? Assim como foi para esses opressores aqui. Então diz a opressora, depois diz o quê? Rebelde. Ela é rebelde. Acho que já não é da época da Cátia. Não tem ninguém aqui que seria tão pecador assim, não. Deixa eu ver. Não tem. Não sobrou nenhum, né? Não tem. Graças a Deus, né? Mas antigamente os jovens cantavam muito. E sou rebelde, quando não sei coisas demais. Eu não cantava essa música, não. Camila, por curiosidade, você cantou essa música? Não, né? A minha cunhada ouvia muito isso, né? A cunhada era pecadora perdida, rebelde. Mas veja, irmão, tinha um grupo chamado Rebeldes, né? Lá na década dos anos 2000, né? SBT, tinha uma Rebelde. A juventude lá, rebelde. A essência da juventude é ser rebelde, mas rebelião é como pecado de feitiçaria, né? Gente, então uma coisa que Deus abomina é a rebelião, né? E veja que o povo estava se rebelando contra quem? Contra ele, contra a sua voz, contra a sua palavra. Se você abre Jeremias 5:23, o que Deus fala para esse povo é: este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. O que é rebelde e contumaz? Ele é rebelde e permanece sendo rebelde. Insistente. Olha que situação. Isso mostra a depravação dessa cidade. E aí diz mais, cidade manchada. Aí a pessoa vai perguntar, manchada? Manchada passa omo, né? Lava com omo e sai cru. Omo, as roupas ficam mais brancas, né? Aí depois vem aquela outra empresa falando que, por que só branco? Vamos tratar das coloridas também, né? Gente, é difícil demais. Mas veja, o que é uma mancha, né? É uma mancha de barro, talvez? É uma poeirinha? É uma tinta? Né? Não, irmão. A palavra manchada, gaal, é uma palavra que fala de mancha de sangue. Então, o texto original não está falando de uma mancha qualquer, ou todas as manchas. Ele está falando de uma mancha específica. Qual é a mancha?
mancha de sangue. Ou seja, o povo de Judá está tão depravado que eles são opressores, quando não deveria ser, porque foram oprimidos. Eles são rebeldes, vivendo um pecado de feitiçaria, e agora eles estão manchados de sangue que eles derramaram. Você lê Isaías 59, 9:52. Eu queria ler Ezequiel 22. Mas lê em casa, Ezequiel 22, meu querido, para você ver esse sangue derramado. Lê Isaías 59, para você ver o que é esse sangue derramado. São os pecados que Deus tratou do povo de Judá. Essa cidade é uma cidade o quê, irmão? Desobediente. Você vê que no Decálogo, o Decálogo começa como? Não, 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 não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás mais de escultura. O que mais? Eu lembro. Não matarás, não roubarás. Mas começa com não, né? A ideia é, vocês, para agradarem ao Senhor, devem seguir esses mandamentos. Não façam isso, não façam aquilo. Proibições. Se você é rebelde, você desobedece. E aí o que você faz? Vai fazer exatamente o contrário. E aí você recebe as consequências da sua desobediência. Observe que aqui no texto, 4 vezes, o profeta Sofonias usa a mesma expressão hebraica, ló, para referir-se ao não. Então ele fala não, 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 e aí ele fala nem, mas é não também. Então são 4 nãos. É interessante que na perspectiva judaica, bastaria 3 para dizer que você está... 3 testemunhas, né? Para você dizer que já é Zé Fininho. Mas aqui ele bota quanto? Mais uma, caso você precise aí de um a mais. 4. 4 não. Ele agora vai mostrar que essa cidade depravada é também uma cidade desobediente. Ela não faz o que devia fazer. Ela não responde a palavra do Senhor. Ela só quer saber de se rebelar contra o seu Senhor. Okay. E aí, quais são essas 4 perspectivas, irmão? Não atende, não aceita. Diz o texto. Não atende a ninguém. Ou melhor, não escuta a voz alguma. Não é que a pessoa é surda, viu, irmão? Não está se falando de surdez aqui, a não ser que você entenda surdez espiritual, né? Aí sim. Mas você que já leu a Bíblia inteira, se você já leu a Bíblia inteira, mesmo você vai saber o que eu quero dizer para você. Principalmente no contexto do Antigo Testamento. Se existe um verbo que é repetido muitas vezes na Escritura, é ouça. Você percebe isso? Ouça. E se tem uma coisa que Deus o tempo todo alerta o povo de Deus é: vocês não ouviram. Deus diz ouça e ele diz: vocês não ouviram. Eu coloquei alguns textos ali, Deuteronômio 31, Jeremias 5 e Jeremias 7, especifica isso muito bem. O povo não ouve. Quando o Deuteronômio diz assim no grande chamar de Deus, né? A palavra chamar ou ouvir, verbo ouvir. Ou seja, ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Quer dizer o quê? Israel, preste atenção, ouça. Aquilo que eu vou dizer agora vem do próprio Deus para a sua vida. Esse é o grande chamar. Essa é a grande frase do judeu. Ouve. Ouve. E a gente percebe que essa cidade é desobediente por quê? Porque ela não ouve. Eu coloquei uma frase de Calvino ali. Ele fala que a verdadeira religião começa com a ensinabilidade. É interessante essa frase dele. Por quê? Porque o povo de Deus que é obediente é ensinável. Aí você vai pensar assim, vamos pensar na prática. Eu, como pastor, já vivi situações engraçadas, né? Porque a via de regra, o ministério do pastor é pautado pelo ensino. Né? É o ensino.
E é natural de se pensar que quem vai estar ali sentado para ouvir o ensino são pessoas que querem o quê? Aprender. Mas é bem possível, irmão, que a gente encontre, vez ou outra, em um lugar ou outro, pessoas que vão para um estudo para confrontar. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas quer dizer que eu não posso perguntar? Deve. Discordar? Você tem argumento? Não tem problema. Nós estamos falando de confrontar. E hoje em dia isso está mais difícil, né? Às vezes, por exemplo, eu falo ali, vamos dizer aqui, Calvino acertou explicar que a verdadeira religião começa com a ensinabilidade. Aí alguém vai aí no Google, dá um Google. Inteligência artificial. Calvino não disse isso não, pastor. E ele fala com aquela autoridade, como se ele tivesse lido todas as obras de Calvino, né? A única coisa que ele fez foi perguntar à inteligência artificial. Calvino disse, 2 pontos. Se a inteligência artificial não encontrar essa frase, ele não disse. Aí o que acontece? Se confronta. As pessoas estão confrontando. Elas não estão pesquisando, elas não estão querendo entender. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o povo de Deus, se não tomar uma postura sincera frente à Escritura, a fim de estudá-la, vai se deixar levar por esses mecanismos de aprendizado atuais e, pensando numa palavra delicada e fácil de entendimento, vai emburrecer. Vai emburrecer. Por quê? Porque vamos ficar reféns de inteligência artificial, de aplicativos, quando nós deveríamos buscar a informação diretamente na Escritura. Então eu, quando digo, Calvino acertou a explicar que a verdadeira religião começa com a ensinabilidade, eu preciso estar pronto, porque se algum indivíduo desse se levanta e faz um negócio desse, tem que apontar para ele qual é o livro que diz isso. Entendeu? Eu não posso tirar de trás da minha orelha. Porque nós temos isso, sabe? E se por acaso eu transparecer para os irmãos que talvez não seja assim, talvez eu inventei isso, inventei aqui da minha cabeça que Calvino disse isso, o pessoal vai dizer, pastor, não está sabendo do negócio mesmo não, hein? Pastor não é a Bíblia não, pastor. Ai dos pastores, disse já. Então toma cuidado, irmão. Não se deixe levar por essas ferramentas. Use ferramentas para o seu crescimento, mas com sabedoria, pelo amor de Deus, senão vamos emborrecer, né? Então, não atende a ninguém. Significa o quê? Não obedece à lei divina. Seja ela escrita, seja ela o quê? Pregada. Segundo, não aceita a disciplina. Isso é pertinente, hein? Qual que é uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo, segundo alguns historiadores teólogos? A disciplina na igreja. A disciplina é uma marca da verdadeira igreja. O que eu estou querendo dizer? Você quer saber se uma igreja é verdadeira? Você pode olhar por muitos prismas. Então, olhe por esse também. A disciplina é aplicada? Significa, se alguém pecou, essa pessoa foi tratada, aí existem níveis de disciplina. Então, por exemplo, se a Gabi peca e ela chega perto de mim e fala, pastor, cometi algo que eu não devia fazer, eu falei que a Camila era rebelde, porque ela cantava aquela música do Sou Rebelde, tal, e eu pequei e tal. Então nós conversamos, nós oramos, nós ajustamos essa coisa com a Camila, ela não é rebelde mais e tudo. Mas esse tratamento foi uma disciplina? Foi. Porque alguém vai ter que dizer um momento que você realmente pecou. Alguém, em algum momento, vai ter que dizer, você pecou. Se você diz, você pecou, você está agindo o quê? Tratando pecado. Está disciplinando. Agora, existem pecados que existe uma disciplina mais contundente. Por quê? São públicos, notórios. Os seus efeitos alcançam o quê? Toda a igreja. Imagine, por exemplo, um tesoureiro de igreja que rouba os dízimos da igreja. Seria certo eu tratar com ele só aqui como eu tratei ele a Gabi, né? Conversando aqui com ela e tal. Seria certo tratar só assim? Ou seria certo o conselho se reunir com essa pessoa
encontrar todas as provas e definir essa questão, chegar aqui na frente da igreja e expor essa situação. Porque o dinheiro da igreja foi roubado, irmão. Vai ter uma assembleia no final do ano, o saldo vai estar zerado lá. Alguém deve levantar a mão e perguntar por que o saldo está zerado. Então, é necessário expor que o pecado foi descoberto e que o pecado foi tratado. Então, a disciplina vai mostrar isso. Mas esse povo o quê? Não aceita. Eles rejeitam a correção do... É por isso que a Babilônia está chegando. Ela está chegando. A disciplina os endureceu como uma rocha, uma estrutura inanimada. Não tem vida, não responde. Qual é a outra expressão? Não confia no Senhor. O que é confiar em Deus, irmão? Eles são incrédulos. São incrédulos. Porque o que é confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor significa, você acorda pela manhã, você ora pela manhã e diz, Senhor, entrego ao Senhor esse dia, que o Senhor possa me conduzir em todas as coisas, a minha vida está nas suas mãos, e você entrega para o Senhor, você confia, você sabe que Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Como o Marcelo não está aqui, vamos usar. Não pode para ele, Gabi, por favor. Mas o Marcelo, por exemplo, ele tem certo receio de voar de avião. Eu fui bem terno aqui, né? Ele tem um certo receio de voar de avião. Então, o que ele faz? Ele chega lá no avião, né, com todo o seu conhecimento sobre aquela aeronave, e ele senta naquele banco, ele pega bem forte na mão da Gabi, segura ele bem forte, aperta bastante, quebra todos os ossos da sua mão, e ele diz, Senhor, eu entrego ao Senhor essa viagem, né? Eu confio em Ti. Deu para entender, irmão? Que agora não tem para onde fugir mesmo, né? Depois que ele subiu, só Deus mesmo para fazer o avião descer. Então, ele confia no Senhor. Ele entrega para Deus, seja a tua vontade. Amém. Isso é um exemplo, irmão, de como nós entregamos questões da nossa vida no dia a dia, né? Ao Senhor. Isso mostra que nós confiamos em Deus, principalmente nos momentos onde nós não podemos confiar em nós mesmos, porque o Marcelo não pode ir lá e assumir o manche e ele mesmo levantar o avião desse avião. Não pode. Por quê? Não é piloto. Não é piloto, né? Aí talvez o avião cairia, né? Mas ele confia em Deus, que vai conduzir aquele piloto que ele não tem alcance, vai conduzir aquela nave gigante no ar para que ele possa chegar ao destino. Isso é confiar no Senhor. Esse povo não confiava em Deus. Em quem que eles confiavam? Em Baal, em Astarote, em Milcom e nas suas próprias riquezas. E aí está o grande pecado, talvez, né? A gente confia nas nossas riquezas. Então, é muito fácil, ou é mais fácil, eu dizer, eu confio que o Senhor me sustenta tendo a conta bancária do presbítero Eudes. Demorou. Não é verdade? Você concorda comigo? Não é fácil? Sim, mais fácil, né? Por quê? Porque Deus já me aprovisionou. Ele é um José do Egito. Ele vai arrecadando ali, ó. Ele vai colocando, né? Esperando as vacas magras, né? Tal. Mas para aquela pessoa que ganha $3.000 por mês e que mal paga o aluguel. Pelo amor de Deus, não. E que mal paga o aluguel. É mais difícil confiar no Senhor? É mais difícil. É mais difícil, irmão. Você passou por isso aqui, não passou? Você trabalhar dia a dia, ganhando lá os seus dólares, vai passando uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e você fica se perguntando, será que eu vou conseguir o dinheiro do aluguel? Você não é o presbítero Eudes, né? Tá ouvindo aí? Mas é difícil, não é, irmão? É difícil. Mas veja, é isso que significa confiar nas riquezas. Se você tem mais e não se cuida, o seu coração vai para onde? Vai para as riquezas. Porque tudo você passa a confiar nelas. Se você quer ter uma casa, se você quer fazer uma viagem, se você quer fazer uma faculdade, você vai confiar apenas nas suas riquezas. Porque você pode pagar, você pode comprar, você pode adquirir. Agora, quando você não tem o suficiente, você entrega para aquele que pode fazer todas as coisas.
Mas a verdade é que tanto o rico como o pobre deveriam depender de Deus. O rico não é menos carente de Deus, irmão. E o pobre também. Todos somos carentes de Deus. Então, seja o rico na sua riqueza, o pobre na sua pobreza, todos devemos depender de Deus. Então, vamos lá. Não confia no Senhor. Não se aproxima do seu Deus. São aqueles indiferentes, né, que nós já mencionamos aqui. Eles não se aproximam corretamente. Por que eu coloquei a palavra corretamente? Porque o termo hebraico para aproximar é o mesmo termo que é usado por Deus quando o povo devia se achegar ao tabernáculo para adorar. Então, tipo assim, não é chegar de qualquer jeito. Não é chegar igual o Tiago, diácono Tiago, né? Que às vezes vem na igreja de bermuda. Sim, bermudão, chinelão. Tipo assim, tô na Bahia, não sei o quê. Não, não é de qualquer jeito. Você chega como? Pronto. Haviam vestimentas específicas, haviam ordenamentos específicos, animais específicos, práticas específicas. Tudo deveria ser feito como? Como Deus queria. Isso era se aproximar corretamente. Então, não é diferente agora. Você não chega diante de Deus de qualquer jeito. Assim. Tipo assim, né? Tô aqui, Senhor. Não. Qual é o exemplo da oração de Jesus? Pai nosso que está... Sei. A aproximação diante de Deus, ela começa com o reconhecimento de alguém muito maior que você. Então você não chega diante de Deus falando, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque Ele é maior que você. Ele é um pai. Então você deve viver como filho, na dependência desse pai. Esse povo negou o arrependimento. Não se arrependeu. Desobediente. Então, a grande pergunta para nós é, e para nós, pastor? Então, o que fica de lição? A ruína do povo de Judá, ela pode representar um estado espiritual nosso. Então, vamos ler a seguinte aplicação para a gente fechar? Vamos juntos? Aquele que se rebela diante das advertências de juízo, que rejeita a salvação diante do sacrifício e que é perdoado os pecados. inevitavelmente... Essa aplicação ela tem a ver com o que nós falamos acerca de Judá, irmãos, aplicando na nossa vida com Cristo. Então, aquele que se rebela diante das advertências de juízo, e são muitas. Biblicamente, você tem inúmeras advertências de juízo. Há pregações sobre o juízo. E muitos estão se rebelando diante delas. Aquele que rejeita a salvação, ou seja, a salvação é oferecida. Cristo fez tudo para que você pudesse se aproximar dela. Ela é oferecida. Alguns a receberão pela graça. Outros a rejeitarão pelos seus pecados. Depois, aqueles que são contumados em seus pecados diante da justa disciplina. Ou seja, pecaram, talvez eram até membros da igreja, né? Pecaram, foram disciplinados, não aceitaram a disciplina. E disseram, o que eu fiz não é pecado. São contumazes. Então todos esses, irmãos, inevitavelmente, o que eles vão encontrar? Nesse estado aí, a severa condenação. Assim como o povo de Judá encontrou uma severa condenação pelos seus pecados, assim todo mundo encontrará essa severa condenação. Como eu posso, pastor, ficar livre dela? Através de quem? Através de Jesus. É Jesus que vai retirar a rebeldia dos nossos corações. É Jesus, meu querido irmão, que vai nos dar uma salvação bendita que receberemos pela fé, compreenderemos e experimentaremos até aquele glorioso dia. E quando nós pecarmos, nós, meu querido irmão, não seremos contumazes, nós ficaremos entristecidos. A gente peca e se entristece.
A gente pega de novo, se entristece de novo. E a gente clama a Deus misericórdia, porque nós queremos vencer as tentações. Queremos superar os pecados para viver uma vida santa, que agrada ao Senhor. E, meu querido, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você para te conduzir nessa difícil jornada. Mas a verdade é que se você for diferente disso, inevitavelmente, o que você vai encontrar é uma gloriosa salvação. Redenção. Uma cidade. Não uma cidade rebelde. Uma nova cidade. A nova Jerusalém. Aí eu pergunto para você, meu querido. Onde você quer habitar? Você quer habitar na velha Jerusalém? Essa? De Sofonias? Ai da cidade. Ou você quer habitar na nova Jerusalém? A gloriosa cidade. Difícil escolha? Difícil? Então, meu irmão, decida-se por Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa possibilitar essa decisão na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Domingo que vem vamos continuar. Lembremos de estar aqui.